Bom dia, igreja, mais uma vez em casa, nessa manhã de domingo, do dia 24 de maio de 2020. Com a igreja em casa, nós vamos meditar na palavra de Deus, nesta manhã para nossa edificação. Antes, porém, nós vamos cantar o hino de número 47 do nosso hinário, novo cântico, Louvor e Glória. Ele começa dizendo: louvamos-te, ó Deus. É a atitude e a determinação da igreja de louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. E após fazermos esta declaração de louvor ao nosso Deus, vamos orar ao Senhor e na sequência ler o texto que está em Números, capítulo 22, verso 23. Na verdade, 23. Números 23, versículo 23. Mas vamos orar ao Senhor antes. Pai Celeste, mais uma manhã estamos diante de Ti, com a nossa igreja, nossas famílias, ó Deus, em casa, mas que sejamos abençoados por Ti, sustentados, guardados, ó Deus, e que prossigamos em nossa fé, coragem e ousadia nesses dias nebulosos que vivemos, ó Deus, como nação brasileira, mas que a Tua graça seja sobre nós, que tenhamos mais uma vez o coração edificado e a mente voltada para os ensinamentos do Senhor. Fica, pois, conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Números capítulo 23, apenas o versículo 23, que vamos ler para nossa edificação nesta manhã do dia 24 de maio de 2020. Diz o verso 23 de Números 23: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Esse texto, para nossa edificação nesta manhã, é interessante. Eu quero que depois você, com calma, leia o capítulo 22 e 23 de Números. Nós vamos pensar com o tema de a imunidade celestial. Imunidade celestial ou garantia celestial. Hoje vivemos em dias de cristãos pessimistas, de cristãos que
se envolve com tantas coisas que não tem base na palavra de Deus, além de ser pessimista, há uns cristãos também que extremamente medrosos, cristãos que tentam basear a sua vida espiritual nas superstições, nos medos, vivem apavorados e sem base bíblica. Eu quero que você pense sobre a imunidade celestial. Israel está a caminho da sua terra prometida e vai passando por várias nações, por vários povos, várias regiões, e vai com firmeza no Senhor em direção à terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E agora, com a liderança de Moisés e Josué, eles caminham em direção à sua terra prometida. E de repente tem um rei que, quando ouve falar, ele fica amaldiçoado. Era Balaque, rei dos Moabitas. Ele começa a ouvir falar que Israel está vindo em sua direção, vai passar por seu território, e aí então o rei entra em pânico. E ele manda buscar um sacerdote, o chamado Balaque. E ele diz assim: vem e amaldiçoa este povo. E o Balaque é supersticioso. Ele tenta levar o Balaão a pelo menos 3 pontos estratégicos para de lá amaldiçoar Israel. E aí o Balaão vai dizer: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Ele disse: não tem como amaldiçoar as pessoas que Deus tem abençoado. Apesar do Balaque tentar induzir Israel, tentar induzir o Balaão para amaldiçoar Israel, ele disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Veja o verso de número 23, pois contra Jacó ou contra Israel, e aí você pode tirar a palavra Jacó, que mais tarde é Israel, amado de Deus, contra o povo de Deus não cabe maldição, não cabe nenhuma maldição contra aqueles que invocam e buscam o Deus de Israel, o Deus Criador do céu e da terra. Hoje nós temos uma superstição que tem invadido o coração de cristãos contemporâneos, alguns dizendo que foram amaldiçoados ou que tem uma maldição hereditária sobre a sua vida e por isso ele não progride. Isso não é bíblico, porque contra o povo de Deus não há maldição. Veja o verso 23 de novo. Ele diz: pois contra Israel, e eu diria contra a igreja de Deus, contra Jacó, não vale encantamento, nem a adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó ou de Israel, que coisas tem feito Deus. Deus é o Deus de Israel, que cuida do seu povo, por isso não cabe adivinhação. Você pode ler em Atos 16, versos 16 a 18, tinha uma moça que falava algo sobre Israel e Deus, sobre Paulo, e Deus não permite, Paulo repreende, embora parecesse coisa interessante, porque ela dizia: esses homens são pregadores ou seguidores do Deus vivo, do Deus de Israel, e Paulo a repreende. Então, às vezes parece coisa boa na sua mente, mas Deus não aprova, Deus repreende. E eu vejo algumas pessoas com sérias dificuldades, achando que porque alguma coisa não deu certo, ou pelo menos da maneira que ela esperava, ela entra em dificuldade, começa com superstição, cai às vezes em depressão, cai em pânico e desespero, porque acha que Deus está a amaldiçoá-la. E Deus, a Bíblia diz, contra Israel não cabe maldição. Ainda nesse capítulo 23, olha o verso de número 8. O profeta, o Balaão, ele vai dizer o seguinte: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou?
A resposta é negativa, não pode. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, porque a bênção do Senhor está sobre o seu povo, que o invoca em espírito e em verdade. Então, imunidade celestial é que contra o povo de Deus não cabe maldição. Ele disse: não cabe injúria que pegue contra esse povo de Deus. O povo de Deus está seguro em Cristo. Abraão, quando é chamado por Deus em Gênesis 12, especialmente o verso 3, Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, é só Deus, que com Ele está a bênção, está a vitória. Ele pode proferir esta ou aquela palavra contra alguém. O ser humano não. Ele pode falar, mas isso não alcança o coração e a mente e a alma dos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em Gênesis 50, verso 20, a Bíblia diz que Deus transforma mal em bênção. Quando os irmãos de José começam a chorar e até inventam coisas a respeito que o pai teria dito para José, José vai dizer: não, na verdade vocês inventaram, vocês me acusaram, vocês quase que mandaram a minha vida para o espaço, porque a ideia deles era matarem. Na verdade, ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Na verdade, toda a história de José, que era para ser uma história extremamente negativa, era para ter sido um adolescente rebelde, um jovem rebelde, porque sonhava com a vitória de Israel, sonhava com o progresso de Israel. Os irmãos o vendem. Ele vai para a terra distante, longe dos pais, longe da família, chega lá, é preso injustamente, mas mais tarde se torna primeiro-ministro de Israel. Mais tarde ele recupera a economia do Egito, na verdade, do Egito. Ele se torna um dos primeiros grandes homens do Egito, recupera a economia do Egito, recupera a dignidade do Egito e, na verdade, vai servir de bênção, sim, para todo Israel, porque os irmãos vão, seu pai desce para o Egito, os filhos descem, e aí ele se dá a conhecer aos irmãos, se dá a conhecer ao pai, se torna um protetor de Israel no Egito. E aí, quando tem essa conversa no capítulo 50, ele vai dizer para os irmãos dele: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Nesta forma, Israel é extremamente abençoado por José. Por isso, não veja o que acontece às vezes de mal contra você como maldição, mas pode ser que Deus esteja te testando. Deus tem coisas maiores para você. E aí, para você vence essas provas e dificuldades, e aí você reconhece no final que aquilo que aparentemente era o mal, Deus transformou em bênção. Em Neemias, no capítulo 13, verso 2, ele diz que também Deus transformou a maldição em bênção. Então não cabe mal contra Israel, não cabe adivinhação, não cabe encantamento, não cabe maldição contra o povo de Deus, porque Deus tem abençoado. Israel, quando fica na Babilônia, seus 70 anos de cativeiro, e aí quando canta no Salmo 126 a vitória, dizendo com efeito: Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. E diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e então a nossa boca se encheu de riso e de alegria. Então o cristão não pode ser pessimista, o cristão não pode ser alguém que é arrastado pelas superstições, que acredita nas superstições, que ele ou ela ou a família é amaldiçoado. Não, você é povo de Deus, povo escolhido de Deus, é uma geração santa, é uma propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,
9, ele diz que você é raça eleita, é nação santa, é uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é de Deus, você é de Cristo, você é do Espírito Santo. Então, contra você não cabe adivinhação, encantamento, ou maldição, ou superstição. Creia no que a Bíblia diz. E eu queria ler da seguinte forma: pois contra você que crê no Deus vivo, não vale encantamento, não vale adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó, de Israel, ou da igreja, ou de você que é cristão hoje, que coisas tem feito Deus. Olhe quantas coisas Deus tem realizado em sua vida. Não cabe adivinhação, não cabe encantamento, não cabe maldição, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você é da família do Deus vivo. Leia Romanos capítulo 8, e diz que pela palavra e pelo Espírito Santo, você chama Deus de Pai. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é da família de Deus. Por isso não cabe encantamento, não cabe maldição contra esse povo de Deus. Ele é seguro, ele é guardado, ele é protegido, ele é sustentado, ele é abençoado pelo Deus absoluto. O Deus que te chamou, o Deus que te transportou do império das trevas para o Filho do seu amor, é o Deus que diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, alimente a sua mente com coisas extraordinárias e não seja levado por superstições, por bobagem, por criancice espiritual, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque contra o povo de Deus não cabe superstição, não cabe maldição. Você é da família bendita do Deus vivo, do Deus eterno. Nesta sequência, nós vamos cantar o hino 49, sempre vencendo, ou muito vitoriosos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Vamos cantar este hino 49, porque você faz parte da família dos vencedores em Cristo. E na sequência, teremos a oração e a bênção apostólica. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas voltar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e receber a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez usufruir da convicção da segurança que nós temos em Cristo, que temos em Deus, e que, ó Deus, não cabe maldição sobre o povo de Deus, e que o povo de Deus não viva atualmente debaixo de superstições, mas com a fé vencedora, com a fé, ó Deus, que mantém tudo no seu lugar, numa fé, ó Deus, que no Deus dos impossíveis, no Deus que transforma mal em bênção, no Deus que transforma, ó Deus, supostas maldições ou maldição em bênção, em esperança, e que a convicção de que nós somos do Deus vivo permaneça em cada coração. E assim, ó Deus, que a tua bênção soberana, em nome do Jesus Cristo, Filho de Deus, e em nome do Espírito Santo, que nos conforta, consola e nos edifica, e pelo qual nós dizemos: Abba, Pai, seja patente em nossa vida a tua paz e segurança, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ficção, que não seria injusto
deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. E agora, irmãos, na sequência, nós teremos a aula da Escola Dominical com a nossa irmã Aline. Que Deus nos abençoe e use a nossa irmã para a nossa edificação. Olá pessoal, tudo bem? Domingo passado tivemos nossa primeira escola dominical online com o estudo da lição pelo reverendo Emerson Porfírio. A lição continua, hoje teremos aula com a professora Aline. Então pegue a sua lição, acompanhe conosco, pegue a sua Bíblia e acompanhe essa lição conosco, tá? Em breve estaremos de volta aqui na igreja. Que Deus nos abençoe. Com a vontade dele estaremos aqui em comunhão e continuando nosso estudo da escola dominical. Então, beleza? Vamos lá? Bem, irmãos, nós estamos continuando com esse projeto, da Escola Dominical, com as lições da Escola Dominical, e hoje nós vamos continuar, com a nossa segunda lição, que é Motivações para a Revitalização. Esse nome é difícil de dizer. Mas antes eu queria pedir para vocês me ajudarem nessa lição, pegando um papel e uma caneta, porque eu preparei alguns desafios para a gente conversar e repensar durante esse período, então eu preciso desse favor de vocês. E também quero convidar vocês para, além de participarem desse projeto, também estarem participando com a gente no Instagram da UMAP. Nós temos feito algumas transmissões lá, normalmente aos domingos às 17 horas. Então os irmãos também estão convidados para participar com a gente desse projeto. Nós temos feito o Pergunte ao Pastor algumas vezes e também agora iniciamos um projeto de leitura de livros. Então os irmãos sintam-se convidados para participar com a gente desse projeto também, tá? Para nós iniciarmos, eu gostaria de estar lendo com os irmãos o nosso texto básico. O nosso texto básico está em Abacuque 3, 2. E ele fala o seguinte: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí, na introdução, o autor da lição, ele traz alguns questionamentos acerca da motivação. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você: o que te motiva? O que te faz sair da cama todos os dias? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer, Quais são os motivos que me levam a continuar vivendo? Isso é muito importante. E o autor traz essa reflexão para a gente. E aí um conhecido, ele disse esses dias numa palestra que eu estava assistindo, que motivação é o motivo para a ação, Então a gente precisa sempre estar com esse motivo vivo na nossa memória
para que a gente não se perca no decorrer da nossa vida. E aqui o autor, ele diz para a gente que a motivação é uma coisa essencial para o nosso envolvimento no reino de Deus, né? E ter motivação faz a gente levantar da cama, como eu disse. Só que com a correria do dia a dia, com os problemas, né, com as ansiedades, as dificuldades, a gente acaba se esquecendo desses motivos e nos tornamos muitas vezes apáticos, muitas vezes desanimados. E esse desânimo acaba sendo transferido para as questões da igreja também, né? Então a gente se pergunta, por que será que a igreja precisa de revitalização? Eu estou com muita dificuldade nessa palavra, os irmãos vão ter que ter paciência comigo. A gente precisa ter esses momentos de revitalização em conjunto para que a gente possa crescer como corpo de Cristo e crescer como igreja, né? E às vezes a gente acha que esse desânimo que acontece com a gente só acontece com a gente, né? Eu gostaria de ler com vocês alguns trechos do Salmo 73, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse texto. O salmista, eu gosto muito desse salmo porque ele reflete muito o que a gente vive todos os dias. O salmista diz o seguinte, a primeira parte, que é do versículo 1 ao 5, ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, ele está reclamando aqui que, poxa, né, eu faço as coisas certas, eu sigo o caminho de Deus, mas os ímpios, as pessoas que negligenciam o caminho do Senhor, parece que nada de ruim acontece com eles. E aí no versículo 13, ele volta a enfatizar isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei a mão na inocência. Então ele chega até a dizer, olha, foi inútil levar a vida que eu levava, né, de servidão a Cristo, a Deus, né, e buscar fazer as coisas certas, porque na verdade isso é inútil, né, não serve para nada. Porém, lá no verso 17, ele reflete sobre isso e muda de posição. Ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, o que acontece? Nesses momentos de desânimo, a gente precisa relembrar, né, trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a gente. Não podemos deixar que o desânimo, que a falta de motivação, nos leve pelo caminho da desistência, da apatia. E assim como salmistas, a gente precisa relembrar, né, qual é o fim daqueles que são ímpios, né, daqueles que andam longe de Deus. E é muito importante isso, né? Ele vai ao santuário, ele chega na casa de Deus e percebe qual é o fim dessas pessoas. Então, a gente precisa olhar também, né, para o santuário, que é a igreja de Cristo, e pensar, né, olha, qual é o caminho que eu tenho que seguir? E aqui o autor, ele começa a trazer 5 pontos para a gente pensar um pouco a importância da igreja na nossa vida. E eu acho que nesse período, né, melhor dizendo, em que a gente está distante, é mais fácil ainda a gente perceber, né, a importância da igreja na nossa vida, porque muitas pessoas têm dito, né, no grupo lá da igreja que sentem falta, que estão com saudade dos irmãos, né? Então a gente precisa usar esse período para crescer espiritualmente também e crescer como igreja, né? E o primeiro tópico que ele traz é: a igreja é formada de pessoas. O termo igreja, né, muitas vezes é usado de forma equivocada, né? Porque as pessoas têm a noção de igreja como sendo a estrutura física, né, o templo em si. Mas, na realidade, a igreja é o povo de Deus, né? São as pessoas que juntas formam a igreja, né? E como o povo é formado por pessoas, as pessoas são imperfeitas, né? As pessoas têm as suas dificuldades, né? E uma expressão que ele usou aqui na revista que eu achei muito interessante é que ele disse que a igreja não é simplesmente uma organização. A igreja ela é um organismo vivo, né? E por ser um organismo vivo, muitas coisas acontecem, né, no meio da igreja. E é isso que a gente vai pensar um pouco durante a lição. Se enquanto indivíduos nós não buscamos nos revitalizar,
como corpo de Cristo, a gente vai também ter problemas, né? Para que a igreja seja revitalizada, nós individualmente precisamos nos revitalizar. Não existe a possibilidade da gente revitalizar a nossa igreja se a gente não buscar isso individualmente também, né? E a igreja, ela não foi comprada por pouco, né? Ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então isso já seria suficiente para a gente se sentir motivado em buscar estar sempre melhorando, em buscar formas melhores de servir ao nosso Deus. Isso já deveria ser o suficiente. Mas, né, como nós somos formados por pessoas, né, nós falhamos. Mas isso também não é uma desculpa para a gente deixar de perseguir um caminho melhor. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Ok, a gente precisa se revitalizar individualmente. Mas cadê a liderança da igreja que não faz nada para motivar? Sim, sem dúvida, a liderança tem um papel fundamental na motivação dos irmãos, né? Na propositura de programações que possam trazer mais comunhão, de crescimento espiritual, isso tudo é importante. Mas o que adianta a liderança trabalhar se nós individualmente não estamos dispostos a participar dessas atividades, se nós não estamos dispostos a dar a nossa contribuição para ajudar a liderança da igreja? Então, dificilmente a liderança vai conseguir chegar a bons resultados sozinha, né? Então, ela precisa do nosso apoio. Nós não podemos apenas reclamar do que não está sendo feito e não buscar soluções para esses problemas que surgem, né? E aí vem o primeiro desafio. Lembra que eu falei que nós teríamos alguns desafios? E eu gostaria que você anotasse aí no papel que eu pedi para você pegar no início algumas perguntas para você pensar. E, se possível, escreva mesmo as respostas, porque quando a gente escreve aquilo que nós estamos respondendo, essas situações ficam mais claras para a gente, tá bom? E aí o primeiro desafio é: o que você tem feito de forma prática para revitalizar a sua vida? Não adianta apenas reclamar que as coisas não estão bem. Motivação é uma coisa que a gente cultiva. Pense sobre o que você precisa fazer a partir de hoje para revitalizar a sua vida. Daí você anota aí o que você precisa fazer, começa a refletir sobre isso, observa as suas atitudes, entendeu? E busca esse processo aí de revitalização individual, né? O que você fez ou faz é muito importante, né? Às vezes a gente se sente sem motivação, né? E a gente já deveria olhar para Cristo e pensar: nossa, Cristo é a motivação suficiente para eu fazer. Então, começa a pensar, o que eu faço por amor a Cristo e o que eu deixo de fazer por amor a Cristo? São perguntinhas aí para você pensar durante a semana, e, se possível, hoje. Se você conseguir refletir sobre hoje, melhor ainda. Sobre isso, né, hoje. E a gente vai para o segundo tópico. O segundo tópico, ele diz que a igreja enfrenta problemas. Bancos, mesas, cadeiras, tijolos não adoecem, pessoas adoecem. Essa frase eu achei muito interessante, né? Uma frase que o autor utiliza no texto. Não estamos falando apenas da doença física, mas principalmente da doença espiritual. A igreja enfrenta muitos problemas. E a maioria dos problemas surgem da deficiência espiritual dos que congregam juntos, né? As pessoas vêm para a igreja cheias de problemas, né? De doenças físicas, emocionais, espirituais. E aqui nós nos reunimos, então nós somos várias pessoas imperfeitas unidas. E por essa reunião, problemas surgem, né? Se torna meio inevitável que os problemas surjam. Mas muitos crentes, apesar disso, continuam negligenciando a sua vida espiritual, ou então são omissos. E por conta disso, porque são omissos espiritualmente, acabam cultivando esses problemas no dia a dia, né? Então as condutas ficam cada vez mais falhas, porque ele já vem falhando na sua prática espiritual também. A gente sabe que a Bíblia, ela nos muda, né? Ela nos transforma. Então, a consequência do aprendizado da Bíblia, em tese pelo menos, seria que a gente crescesse nas nossas atitudes, melhorando as coisas que a gente precisa melhorar e não piorando, né? Se nós estamos só piorando, regredindo, significa que talvez a nossa vida espiritual não esteja tão assim certinha. A gente precisa rever isso com bastante atenção. E aí o que eles não percebem, essas pessoas que estão
fracas espiritualmente, é que talvez elas estejam trazendo problemas para dentro da igreja. Né? Por quê? Porque a pessoa se torna mais impaciente, se torna mais intolerante com o próximo, faz aquela fofoca que não é legal, briga sem necessidade. Então, acaba que essas coisas vêm para dentro da igreja. Né? E são consequências de uma vida espiritual que não está lá essas coisas. E é importante a gente ler o livro de o primeiro capítulo de Tiago, eu também gostaria de compartilhar com os irmãos, que é bem interessante, porque ele traz aqui as características do cristão que tem uma vida espiritual saudável. Né? Ele fala assim, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25, é um texto bem conhecido. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Então, vamos dar uma relembrada aqui nas características. A primeira característica do cristão que está com a vida espiritual em dia, ele é pronto para ouvir. A segunda característica, tardio para falar. Outra característica, tardio para irar. Ele se desfaz de toda a impureza. De toda a impureza é que nós estamos falando de impureza em todas as áreas. Que às vezes nós somos impuros em áreas que a gente nem imagina. Né? Então a gente precisa refletir se a gente não está sendo impuro em alguma área. Ele também se desfaz de acúmulo de maldade. Né? Ele tira do coração a maldade. Ele acolhe com mansidão a palavra de Deus. Ele está ciente de que a Bíblia é poderosa para nos conduzir pelo caminho da salvação em Cristo. Ele pratica a palavra. Ele não somente ouve a palavra. Ele não engana a si mesmo fingindo que pratica a palavra. Ele é bem-aventurado no que ele realiza, porque ele não negligencia o que aprendeu por meio do estudo da Bíblia. Então essas são as características que Tiago traz para a gente de quem tem uma vida espiritual verdadeira. E a gente precisa refletir sobre essas características. Pensar o que nós temos praticado, no que nós temos falhado, né, para mudar essa situação. Nós temos a possibilidade de mudança, e isso é motivo de gratidão a Deus, né? A bênção da gente poder se arrepender e mudar o nosso caminho. Né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não para agradecer. E aí vem o segundo desafio, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Somos ótimos em apontar culpados e péssimos em fazer uma autoanálise. Não é verdade? Será que eu não sou o causador do problema? E aí vem a tarefa, faz uma faxina aí na sua vida, procura um médico dos médicos para que ele cure o que está adoecido espiritualmente dentro de você, confesse os seus pecados, porque sim, você tem pecados, às vezes a gente se esquece disso, né, que a gente tem pecados, então a gente precisa confessar os nossos pecados, e fazendo isso, a gente acaba ajudando a revitalizar a igreja, né, porque quando a gente se revitaliza, a gente consegue passar isso para as outras pessoas também. O terceiro tópico, ele fala que a igreja é importante. E aí eu queria saber, qual que é o valor da igreja para você? Bem, para você eu não sei, né, qual que é o valor da igreja. Mas para Cristo, o valor foi a morte na cruz. A igreja é tão importante para Cristo porque a ponto dele se doar morrendo, né, pela igreja. Isso mostra o quanto a igreja é importante para ele. E nesse período de quarentena, né, como eu disse, a gente acabou percebendo o quanto é importante a gente estar junto, né, o quanto é gostoso a gente estar adorando coletivamente. Só que, infelizmente, muitos irmãos, né, e aí não sei quem se enquadra nesse quadro, pode só ter percebido isso agora,
né, que perdeu. E isso não é um problema seu, não. Todo mundo, né, costuma valorizar depois que perde. E eu acho que esse período vai ser muito bom para você perceber, né, quantas vezes eu deixei de ir na igreja por causa de um motivo bobo, né? Ah, não vou hoje porque está chovendo, aquela desculpa básica, né? Ah, não vou hoje porque ontem fui dormir muito tarde e aí estou com preguiça de ir na escola dominical hoje. Ou então, não vou porque é fulano que vai falar, eu não estou com paciência para escutar quem vai falar. Quantas vezes, né, a gente inventa desculpas que para a igreja a gente dá, né, para não ir, mas para determinados outros eventos a gente não daria as mesmas desculpas, né? Então a gente precisa refletir, usar esse período de quarentena para refletir sobre a importância da igreja. A igreja precisa ser importante para você, né? Estar junto com os irmãos precisa ser algo importante para você, para mim, para todos nós, né? A gente precisa parar muito para refletir isso. E lembrar que Jesus ama muito a igreja. Lá em Apocalipse, quando ele escreve para as 7 igrejas da Ásia, Jesus vai apontando, né, através de João, qual é o ponto fraco de cada igreja. Você é boa nisso, mas você está falhando naquilo. Você é boa nisso, mas poderia ser melhor. Né? Então, Jesus aponta os erros para que eles sejam consertados. Não aponta só por apontar. Isso prova amor, né? Porque ele quer curar a igreja, ele quer restaurar a igreja. E muitas vezes, Deus está mostrando para a gente também alguns erros, que a gente precisa parar e pensar, olha, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa igreja? Né? Porque nós temos uma missão, às vezes a gente acha que não. Estamos tão acostumados a vir à igreja só ao domingo, ou só na quarta-feira, ou só quando tem uma programação no sábado, e a gente se esquece que, na verdade, nós estamos juntos por uma missão. Essa missão é muito importante, a gente não pode se desviar desse foco, né? E era o que Jesus fez lá em Apocalipse, apontando, olha, vocês são bons nisso, mas estão falhando nesse outro aspecto. Então a gente precisa refletir, pensar em quais aspectos a gente pode melhorar como igreja e buscar realmente consertar, né, o que tiver que ser consertado e dar apoio ao que tem sido feito e que tem sido proveitoso para o corpo de Cristo. E aí mais um desafio, eu disse que eram vários, né? É praticamente um desafio por tópico. O próximo desafio é o seguinte: pense na importância que você dava para a igreja antes da quarentena. Reflita sobre o que te deixava desmotivado em participar. E agora o mais importante, qual vai ser a tua postura quando a quarentena acabar? Você vai continuar dando as mesmas desculpas? Ou vai tentar ser mais fiel ao teu chamado em participar do culto coletivo, em participar das programações da igreja, em ser mais ativo? Então esse é o desafio. Pensar em como você agia antes da quarentena em relação à igreja, quais eram os teus sentimentos em relação à igreja antes da quarentena, e o que você pretende fazer quando isso tudo acabar, porque vai acabar, né? Se Deus quiser, em breve. Então, reflete, pensa um pouco nisso aí. Qual vai ser a sua postura quando isso tudo acabar? E agora a gente vai caminhar para o quarto tópico. O quarto tópico, ele vem dizendo que a igreja precisa crescer. O crescimento da igreja é o sonho de todo cristão comprometido com o reino de Deus. Isso porque nenhum cristão que ama o Senhor deseja que a sua comunidade permaneça estagnada. Além do mais, as Escrituras nos ensinam que a igreja pode e deve crescer. Aqui ele traz vários textos do livro de Atos, que eu vou pedir para que você leia em casa. Né? Tem uma série de textos mostrando como a igreja cresceu durante aquele período ali pós-ressurreição de Jesus. Mas aqui o autor ele registra 3 crescimentos em especial. O crescimento espiritual, o crescimento geográfico e o crescimento numérico. O crescimento espiritual, para que ele ocorra na igreja, ele precisa ocorrer primeiro individualmente. Se você não tem uma vida devocional, se você não busca mais conhecimento de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não participa do culto coletivo, não se esforça por viver o que a Bíblia fala, dificilmente a igreja vai crescer espiritualmente. Porque, como a gente disse lá no início,
A igreja não é a parede aqui, né, o templo, aquele prédio que fica ali na frente do shopping, no Resende Shopping, não é isso, a igreja não é isso. Tanto é que nós estamos separados nesse momento, mas nós continuamos sendo igreja, né? Nós não deixamos de ser igreja porque estamos separados, pelo contrário, né? Nós continuamos unidos, mesmo que separados fisicamente. Mas para que esse crescimento da igreja, o crescimento espiritual da igreja aconteça, eu preciso estar crescendo espiritualmente no meu individual. E é a junção dos indivíduos que formam a igreja, né? Então esse crescimento vai acontecer coletivamente quando cada um estiver buscando seu crescimento espiritual individual, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é o crescimento geográfico, né? Que é quando a gente vê a igreja se expandindo para outros lugares, né? Outros bairros, outros países, né? Países que ainda não têm a cultura cristã e que têm recebido graças aos missionários. Então, esse crescimento geográfico. E, por fim, ele fala do crescimento numérico. Mas esse tema eu gostaria de falar um pouquinho depois. Antes, eu queria voltar naquela ideia do organismo vivo. Quando a gente pensa numa planta, por exemplo, quando a planta cresce, que ela fica bonita, a gente pressupõe que aquela planta está saudável, né? O crescimento faz a gente entender que aquela planta tem recebido os nutrientes, está sendo cuidada de forma adequada, então ela cresce, ela fica bonita, né? Se for frutífera, ela começa a dar frutos. Isso tudo a gente pressupõe uma questão de estar saudável. E a igreja, por ser um organismo vivo, se ela não cresce nesses 3 aspectos aqui, será que a igreja está saudável? Ela não é um organismo vivo? Então, em tese, ela tem que crescer. E é isso que ele fala, né? A própria Bíblia diz que a igreja precisa crescer. Então, a gente não pode ficar feliz porque as coisas estão como estão, né? A gente precisa ficar sempre atento para ver, olha, a igreja está crescendo, né? Espiritualmente, geograficamente, numericamente. É bom a gente ficar atento a essa situação porque mostra se a igreja está saudável ou não, né? Isso é importante a gente observar. E uma coisa essencial é que não adianta só a gente estudar a Bíblia. Como é que a igreja vai crescer numericamente se eu não compartilho o que eu aprendo aqui dentro, né? O que eu aprendo através da Bíblia, o que eu aprendo através do estudo de lições, como a gente tem feito, né? O que eu tenho feito com esse aprendizado? Eu estou compartilhando? A nossa vida, eu creio que é a melhor forma de pregação, né? A pessoa olha para a gente e sabe, né, se aquela pessoa... Mas tem uma coisa diferente. O que é que está diferente na sua vida? Que eu não consigo identificar assim logo de cara, né? Então a gente precisa ter esse diferencial que chama a atenção das pessoas. E isso é a vida, né? Quando a gente vive o Evangelho. Só que tem gente que não tem coragem de falar do Evangelho porque não tem vivido. E isso é muito preocupante e muito triste. Se você é um crente não praticante, né, colocar dessa forma, isso é muito triste, muito triste. Porque a pessoa às vezes não tem coragem de pregar o Evangelho porque ela não tem coragem de viver o Evangelho. O Evangelho nos desafia o tempo todo. E a gente precisa ter uma postura de coragem para viver o Evangelho. E isso é um desafio, é um grande desafio nas nossas vidas, né? Mas também não se preocupe se você não está conseguindo fazer isso nesse momento, né? A gente vai caminhando aos poucos, as coisas vão modificando aos poucos, mas você precisa buscar. Não adianta só reclamar que as coisas não estão boas ou que a tua vida espiritual não está como deveria estar e não fazer nada para mudar. O tema da revista é justamente esse, né? É a motivação para você mudar. Revitalizar é trazer vida novamente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O que eu tenho feito para mudar a situação que eu estou? Ou eu estou conformado com as coisas do jeito que estão? A nossa vida precisa ser uma pregação constante.
Então, às vezes a pessoa acha, mas eu não conheço muito a Bíblia, não sei falar, não sei pregar. Vocês não imaginam a dificuldade que é para a gente estar aqui dando aula para vocês, porque é uma coisa nova e a gente não tem prática com isso, então é muito difícil. Mas a gente tenta, né? A gente vai buscando formas de se adequar, de se adaptar e vai fazendo as coisas acontecerem. E na nossa vida individual também. Às vezes você pode não ter o dom para falar ou para pregar, né, para ser um evangelista, mas a tua vida vai ser forma de pregação para outras pessoas. Isso é essencial, né? A tua vida tem que ser um espelho para quem não conhece a Cristo. E aí ele continua aqui na lição, ele fala, embora o crescimento seja importante, devemos tomar cuidado com o crescimento a todo custo. O que acontece? Às vezes, com a desculpa, né, de chamar mais pessoas para Cristo, nós temos visto muitas igrejas que têm adotado teologias que são hereges, né? Completamente hereges, só com um princípio de, não, a gente precisa trazer mais gente para Cristo. Mas o trazer mais gente para Cristo a todo custo não é bíblico. Mas também a gente não pode ficar se escondendo atrás daquela historinha lá de, não, o que importa é a qualidade, né? Não a quantidade. Não, a qualidade é importante sim, mas a quantidade também, só que não a todo custo. Né? O que precisa ser pregado é o Evangelho de Cristo, e Paulo até fala, né, que se um anjo do céu vier e pregar um Evangelho que seja diferente do Evangelho de Cristo, que ele seja anátema, né, ou seja, maldito. E a gente tem visto muito isso, né? Igrejas lotadas, inchadas, infladas, mas com uma teologia que não é bíblica, né? Pregando coisas que não condizem com a palavra de Deus. Isso não é um crescimento saudável. A mesma coisa é a gente pensar num tumor, né? Um tumor, ele é maligno e ele cresce, né? Então, às vezes acontece isso, né? Há um crescimento, mas que não é um crescimento para a honra e para a glória de Deus, mas é um crescimento que, com perdão da expressão, talvez até glorifique o maligno. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Qualidade sim, mas isso não pode ser uma desculpa para não ter crescimento. Como eu disse, se a planta não cresce, ela não é saudável. E ontem eu estava, antes de dormir, lendo um devocionário do pastor Hernandes, e ele estava falando sobre aquele episódio da figueira, né, que Jesus vê a figueira, e quando ele procura lá um figo, não encontra, ele amaldiçoa a figueira. Ele diz, inclusive, que é o único milagre de Jesus que seria um milagre negativo, né? Afinal de contas, ele mata a figueira. Né? E por que ele faz isso? E aí o pastor Hernandes explica no devocionário. Ele diz o seguinte, quando a figueira estava com muitas folhas, significa que ela já tinha dado frutos, então ela tinha frutos ali nela. Então, quando Jesus chega nela, vê ela toda cheia de folhas, na cabeça vem automaticamente, tem figos? E quando ele chegou lá, não tinha. Ou seja, a figueira estava enganando. Né? Que é o que eu falei do crente não praticante. Ele finge que é crente. Né? E isso Deus não tolera. Jesus não tolera isso, quem finge. Né? E a mesma coisa, às vezes a gente vê uma igreja muito cheia, mas não necessariamente a presença de Deus está ali no meio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que é o bom senso, né? Manter a qualidade, mas perceber se a gente não está usando isso como pretexto para não crescer. Então é um equilíbrio e pedir para que Deus nos dê muita sabedoria para a gente conseguir fazer esse encaixe aí para as coisas serem saudáveis para a igreja. E aí eu gostaria de ler com vocês Romanos 1, versículo 1 e 2, para fechar essa questão do crescimento da igreja, né, e do culto. Ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso culto a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou seja, que eu estava falando, né, de se emaranhar em doutrinas não bíblicas, apenas para trazer gente para a igreja, né? A gente não pode se conformar com o século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí vem um outro desafio. A sua vida tem sido uma forma de pregar o Evangelho? Se não, o que você vai fazer a partir de hoje
para mudar essa situação? A partir de hoje, não é a partir de amanhã, não. Esses desafios todos, se possível, pense neles hoje ainda, né? Não deixa para amanhã, agora. Você tem usado todo o seu potencial na obra do Senhor e para o crescimento do seu reino? Se não, aproveita aí a quarentena, pensa bastante e como é que você vai trabalhar na igreja daqui para frente. Chega de desculpa, né? E faça o que você tem que fazer. Tem gente que fala, mas eu não tenho dom nenhum, não tenho talento. Será que não tem? Alguma coisa você pode fazer. Né? Eu lembro sempre daquele hino, né? Há trabalho certo para ti, cristão. Um trabalho para você tem. Você tem que estar disposto a trabalhar. Né? Então pensa bastante, aproveita esse período aí que a gente não está podendo ficar junto para pensar, olha, quando a igreja voltar, eu quero trabalhar, eu quero fazer a minha parte no crescimento do reino de Deus aqui em Resende, aqui na igreja de Resende, né? A gente vai voltar mais forte dessa situação. E por fim, para a gente encerrar, o tópico 5, ele diz, por causa da glória de Deus. O motivo por trás de todas as ações da igreja deve ser agradar e glorificar a Deus. Então, esse é o motivo. Essa é a principal motivação. Qual que é a principal motivação para a gente revitalizar a igreja? A glória de Deus. Esse é o principal motivo. E aí a gente lembra até daquela pergunta do breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Tem até uma outra versão que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, né? Que é um sinônimo ali de gozá-lo para sempre. Então esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus. Então tudo na nossa vida tem que buscar esse foco, glorificar a Deus. E revitalizar a igreja também, a mesma coisa. O fim tem que ser glorificar a Deus. Deus já é glorioso em si mesmo. Mesmo que ninguém lhe desse glória, ele continuaria glorioso. Pois a sua glória reflete a combinação de todas as suas atribuições. Então, Deus é glorioso em si mesmo. Ele não precisa da nossa glória para continuar sendo glorioso. E aí o autor ele traz uma referência aqui sobre Calvino, que ele fala o seguinte: Calvino disse que a glória de Deus é quando sabemos o que Ele é. Isso significa que reconhecemos quem é Deus e assim o valorizamos acima de todas as outras coisas. E aí a gente precisa ser cauteloso, né? Para tomar cuidado com aquilo que alguns chamam de ativismo religioso, né? Tem gente que vem para a igreja e quer trabalhar em tudo e faz parte de todas as comissões e dá aula e prega e canta e toca e faz tudo na igreja. E as pessoas ficam até admiradas, nossa, como ele trabalha. Mas não necessariamente ele está fazendo para a glória de Deus. Às vezes ele está fazendo para a glória dele, para que as pessoas falem, né? Nossa, como ele trabalha. Nossa, como ele é esforçado nas coisas da igreja. Nossa, como ele busca trabalhar na obra de Deus. O ativismo é uma coisa perigosa. Porque às vezes pode... Não estou dizendo que não é para ninguém trabalhar, né? Não vou... Já vai começar... Vou ter que ficar igual o Paulo, né? Dando aquelas... não estou falando isso para vocês acharem que não precisam trabalhar. Não é isso. Mas é cuidar do sentimento, né? Por que você está trabalhando? Você está trabalhando porque você quer realmente ver o crescimento do reino de Deus, ajudar a fazer a tua parte na comunidade, ou você está fazendo isso para ter os louros? Né, para que as pessoas falem, né? Nossa, como o fulano trabalha, nossa, como ele é esforçado, nossa, que programação maravilhosa, nossa, que evento maravilhoso. Né, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a nossa tendência é deixar a soberba entrar. Né, o nosso ego fala muito alto. Então a gente precisa sempre pedir para Deus nos humilhar. Né? Senhor, que eu me humilhe diante de Ti, para que eu faça isso realmente para a Tua glória e não para a minha. Né? Então a gente precisa trabalhar na igreja sim, né? Muitas pessoas têm dons e não utilizam esses dons dentro da igreja. Isso é um pecado, né? Porque Deus sabe do que você é capaz. Eu falo muito lá na classe dos jovens que é como se Deus tivesse uma régua, né, de cada um de nós. Então ele sabe que a Aline consegue ser uma nota 7, 7,5, 8. Mas a Aline está contente de ficar com a nota 5. Imagina só a tristeza de Deus ao olhar para a Aline e ver
A Aline podia ser muito mais do que ela é, mas ela está contente em ser nota 5. Isso é com todo mundo, né? Cada um tem o seu potencial. E às vezes a gente não explora todo esse potencial porque fica com medo, ou fica com preguiça, ou não quer compromisso. Né? As pessoas precisam aprender, a gente vive uma geração que não é comprometida com nada, muito menos com a igreja. Isso precisa mudar na nossa vida. A gente precisa aprender a se comprometer com as coisas, com as pessoas e com a igreja. Então vamos trabalhar, mas trabalhar focados para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus. E aí ele continua assim: Deus conhece o nosso coração, portanto trabalhe sim e muito, mas com foco na glória e na honra ao nome do nosso Senhor. E aí eu trouxe um texto que não está na lição, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, que é de 1 Coríntios 10. Ele fala assim, tem todo um contexto ali do capítulo 10, mas principalmente esse versículo que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus, não só a obra do Senhor dentro da igreja. Tudo que eu fizer na minha vida tem que honrar o nome de Deus, tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. E às vezes a gente perde esse foco, a gente perde o nosso norte, né? Por que eu estou fazendo isso na minha vida? É para a glória de Deus ou é para a minha glória? É para honrar a Deus ou é para a minha satisfação pessoal? A gente precisa sempre refletir. E aí vem meu último desafio para você. O meu último desafio é o seguinte: seja sincero e honesto consigo mesmo. Agora é um momento de honestidade total. Eu costumo brincar com os jovens, né? É um momento de sincericídio, né? Você falar a verdade sem dó. Anote qual é a posição que Deus ocupa entre as coisas mais importantes da sua vida. Digamos que você vai colocar lá de 1 a 10, né? Coisas importantes para mim. Em que posição Deus está na sua vida? E outra coisa, não vem querer dar uma de bonzinho e falar: Deus está no topo se Ele não tiver. Né? Não coloca Deus no topo se Ele não tiver. Seja sincero com você e seja sincero perante Deus. Porque Deus sabe se você está colocando Ele no topo ou não está. Pode ficar lá bonitinho na sua lista. Coloquei Deus lá no primeiro tópico. Mas se Ele não é de verdade quem ocupa esse primeiro tópico, não se engane. É o que o Tiago fala lá da vida espiritual do crente que é sadio, né? Ele não se engana, ele não finge que ele é praticante. Ele é honesto. E aí, vamos continuar aqui o nosso desafio. Caso você perceba que ele não ocupa o lugar de honra e destaque total, revisite a sua vida espiritual. Coloque-se nas mãos de Jesus para que ele volte a ocupar o centro da sua vida. Ele não desistiu de você, né? E não tem nada perdido. Esses momentos de entrega a Deus são muito importantes, né? Então a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e honesto com Deus. Olha, Senhor, minha vida espiritual está toda errada e eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a mudar a minha vida espiritual, porque sozinho eu não consigo. E aí, quando a gente muda a nossa vida espiritual, consequentemente, a gente vai conseguindo mudar outras coisas. Porque Ele é o foco. Quando Deus é o foco, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Que a glória de Deus é o nosso foco, é a nossa meta, é a nossa missão. Então, irmãos, é isso. Nós encerramos a lição número 2. Espero que tenha sido proveitoso. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente lá pelo grupo da igreja ou no privado mesmo. A gente busca lá responder na medida do possível. E também, se alguém quiser o material que foi produzido, a gente pode encaminhar para vocês também. Então, fiquem bem à vontade quanto a isso. Irmãos, nós vamos orar para encerrar e pedir para Deus que Ele nos ilumine nesse caminho de revitalização, nós possamos realmente buscar a presença dEle individualmente, para que a gente possa, através das nossas vidas, influenciar a vida da igreja e que a igreja possa ser um grande influenciador, né, no nosso bairro, na nossa cidade e assim por diante. Vamos orar ao Senhor. Senhor, primeiro nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, ó Pai, nesse período tão difícil. Mas também, ó Pai, queremos te pedir,
Nós queremos te pedir pela tua igreja aqui em Resende, em especial a Igreja Presbiteriana de Resende. Nós temos, ó Pai, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e tu conheces todos eles, ó Pai. Que tu possa estar atuando, ó Pai, na vida de cada um que frequenta aqui a tua casa, que nós possamos, Senhor, te buscar individualmente, com fervor, com temor, com tremor, que nós possamos, ó Pai, realmente entregar as nossas vidas a Ti e que através da nossa entrega, ó Pai, vidas possam ser mudadas. Principalmente a nossa, ó Pai, mas também a das pessoas que nos cercam. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco e livra-nos, ó Deus, de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso eu o louvo continuamente. Os meus lábios manifestam o seu poder. Por isso eu o louvo continuamente. Os meus lábios manifestam o seu poder. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Por isso eu o louvo continuamente. Os meus lábios manifestam o seu poder.